Imagine que você é um agente especial da Polícia Federal de alto escalão, um veterano de 20 anos com autorização de segurança máxima. Você está vestindo um terno de R$ 3.000, esperando na fila pelo seu café da manhã, antes de uma reunião com o prefeito. De repente, um policial militar agressivo invade o local, faz perfilamento racial e exige sua identidade por um roubo que você, obviamente, não cometeu. Você tenta desescalar. Diz a ele exatamente onde estão suas credenciais. Mas em vez de ouvir, ele te joga contra o balcão, torce seu braço nas costas e aponta uma arma carregada para sua cabeça enquanto sua parceira novata assiste horrorizada. Ele acha que você é apenas mais um suspeito que ele pode intimidar. Ele não tem ideia de que acabou de agredir o chefe da Força Tarefa Federal, que está investigando a própria delegacia dele por corrupção. O que acontece quando um policial sujo percebe que o suspeito que ele acabou de algemar tem o poder de mandá-lo para a prisão federal por uma década? Mas antes de testemunharmos esse erro de 6 milhões de reais se desenrolar, inscreva-se no nosso canal para mais histórias de justiça, servida fria. E conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Vamos ver se o policial Bruno Rocha vai gostar de sua nova carreira como detento. Um café da manhã tranquilo. Era tudo o que ele queria. Mas para o agente especial encarregado, Raimundo Estevão, um veterano de 20 anos da corporação e chefe da Força Tarefa, Interagências contra o Crime Organizado, um simples café com leite estava prestes a se transformar no erro mais caro que o Departamento de Polícia de Serra Verde já cometeu. O policial Bruno Rocha pensou que viu um suspeito que se encaixava na descrição. O que ele realmente viu foi sua própria carreira pegando fogo. Ele não sabia que o homem que estava empurrando contra o balcão tinha o poder de indiciar toda a sua delegacia. Ele não sabia que as algemas que estava apertando estavam efetivamente prendendo a cidade em um processo de 6 milhões de reais. Esta é a história de como a arrogância encontrou a autoridade e por que você nunca deve julgar um livro ou um homem em um terno sob medida pela capa. O ar dentro do Café Aroma, na esquina da Avenida 4 com a rua principal, sempre cheirava a açúcar queimado e capas de chuva úmidas. Era uma terça-feira de novembro, o tipo de manhã cinzenta e implacável que mordia a pele exposta. Raimundo Estevão estava perto do final da fila, verificando seus e-mails em um smartphone seguro fornecido pelo governo. Aos 45 anos, Raimundo se movia com a energia distinta e economizada de um homem que passara 2 décadas navegando em ambientes de alta pressão. Ele tinha 1,88 metros, era negro com ombros largos que preenchiam seu terno grafite da Brooks Brothers. Não estava usando gravata hoje. Tecnicamente estava de folga pelas próximas 3 horas antes de uma reunião com o prefeito, mas Raimundo realmente não ficava de folga. Deslizou um dedo pela tela, arquivando um relatório de Brasília sobre um caso de milícia envolvendo a caótica gangue da Zona Sul. Raimundo era o agente especial encarregado, o chefe do escritório regional. Ele não era apenas um federal. Era o cara que os outros federais chamavam quando a burocracia ficava grossa demais para cortar com tesoura. Tinha um distintivo, uma arma no quadril escondida sob o paletó e um nível de autorização que podia abrir portas no Ministério da Justiça. Mas agora, ele era apenas um cara que queria um café expresso duplo. Próximo, a barista, uma universitária de cabelo roxo chamada Cláudia, chamou. Raimundo se aproximou, oferecendo um sorriso educado e cansado. Expresso duplo puro e um muffin de mirtilo, por favor. Para aqui ou para viagem? Para viagem. Tenho uma reunião do outro lado da cidade.
Enquanto Raimundo encostava o cartão na máquina, o sino acima da porta da cafeteria tocou agressivamente. Não foi o tilintar suave de um cliente. Foi o empurrão pesado da autoridade. Raimundo não se virou imediatamente. Anos de trabalho disfarçado e vigilância lhe ensinaram que virar a cabeça era um sinal. Em vez disso, observou o reflexo no cromo polido da máquina de café. 2 policiais uniformizados entraram. O primeiro era o policial Bruno Rocha. Era um homem atarracado no início dos 30 anos, com um corte de cabelo militar que estava uma semana comprido demais e um uniforme que parecia estar lutando para conter seu peito. Caminhava com os polegares enganchados no cinto de serviço, uma postura que gritava domínio territorial. Ele tinha uma reputação na polícia de Serra Verde, embora Raimundo ainda não soubesse disso. Rocha era conhecido como um inflador de estatísticas, um policial que priorizava números de prisão sobre a integridade processual. Seguindo-o estava a policial Laura Jasmin. Parecia jovem, talvez 23 anos, com um rabo de cavalo que balançava nervosamente enquanto ela escaneava a sala. Segurava um rádio na mão. O volume estava baixo, mas a estática ainda era audível na loja silenciosa. A Central disse que o sujeito estava na área, disse Rocha a voz alta o suficiente para ser ouvida. Não estava falando com Jasmin. Estava anunciando sua presença para a sala. Homem negro 1,80, roupas escuras. Roubo na loja de conveniência na Rua 8. Raimundo franziu a testa ligeiramente para o reflexo. Ele estava usando um terno grafite não roupas escuras, no sentido coloquial de um moletom ou roupa de rua, e a Rua 8 ficava a 4 quarteirões de distância. Pegou o recibo e foi para a área de espera, encostando-se no balcão alto de madeira. Tomou um gole de água do copo de cortesia, os olhos escaneando a rua lá fora. Conhecia as estatísticas. Conhecia a tensão na cidade. Serra Verde era um barril de pólvora e a Polícia Federal vinha monitorando a polícia local por um padrão de violações de direitos civis. Ironicamente, era exatamente sobre isso que seria a reunião de Raimundo com o prefeito mais tarde naquela tarde. Rocha moveu-se pela cafeteria, os olhos correndo de mesa em mesa. Passou por um homem branco de moletom preto sentado no canto com um laptop. Ignorou um homem latino de jaqueta escura perto da porta. Seus olhos travaram em Raimundo Estevão. Raimundo sentiu o peso do olhar. Era uma sensação física, um formigamento na nuca. Respirou fundo, centrando-se. Não engaje a menos que necessário. Você é um civil agora. Rocha marchou até lá, as botas batendo pesadamente no piso laminado. Parou a 1 metro de Raimundo, invadindo seu espaço pessoal apenas o suficiente para ser agressivo, sem fazer contato. Você, disse Rocha. Sem senhor. Sem com licença. Apenas um comando. Raimundo virou-se lentamente o rosto uma máscara de profissionalismo calmo. Segurava o telefone em uma mão, a outra descansando solta ao lado do corpo. Posso ajudá-lo, policial? Deixe-me ver uma identidade, ladrou Rocha à mão, derivando perigosamente perto do coldre. Raimundo levantou uma sobrancelha. Há algum problema? Temos um relato de roubo. Você se encaixa na descrição. Raimundo fez uma pausa. Olhou para seu terno de R$3.000, seus sapatos Oxford polidos e o relógio de luxo no pulso. A descrição era um homem de terno. A descrição era homem negro, 1,80, roupas escuras. Retrucou Rocha, o rosto ficando levemente vermelho. Não gostava de ser questionado. Pare de enrolar. Identidade. Agora. Jasmin, a novata, deu um passo à frente ligeiramente atrás de Rocha. Parecia desconfortável. Rocha, o suspeito, foi relatado usando moletom e jeans, murmurou ela quase inaudível. Deixa comigo, Jasmin.
sibilou Rocha por cima do ombro sem quebrar o contato visual com Raimundo. Virou-se de volta para Raimundo, um sorriso de escárnio se formando. Acha que porque se veste bem não pode ser um suspeito? Sei como vocês operam. Tentam se misturar. A pressão arterial de Raimundo subiu 1 ponto, mas seu pulso permaneceu estável. Vocês. A frase pairou no ar pesada e tóxica. Policial, disse Raimundo, a voz caindo 1/8, tornando-se a voz de comando que usava para dirigir invasões táticas. Vou colocar a mão no bolso interno do meu paletó para pegar minha carteira. Dentro da minha carteira está minha identificação. Estou informando meus movimentos para que não haja confusão. Não me diga o que está fazendo, rebateu Rocha, dando um passo à frente. Vire-se, mãos no balcão. Não estou me recusando a me identificar, disse Raimundo mantendo sua posição. Mas não serei tratado como um criminoso. Tenho identificação bem aqui. Eu disse mãos no balcão, gritou Rocha. A cafeteria ficou em silêncio. A máquina de café chiou um som agudo no vácuo repentino de ruído. Cláudia, a barista, parou de secar uma xícara aos olhos arregalados. Raimundo olhou para Rocha. Viu a adrenalina nos olhos do policial, a dilatação das pupilas. Aquele era um homem procurando briga. Um homem que queria resistência para poder justificar a força. Raimundo tinha uma escolha. Poderia mostrar o distintivo agora. Poderia puxar a carteira de couro, abri-la e ver a cor sumir do rosto de Rocha. Isso acabaria instantaneamente. Mas Raimundo era um supervisor. Era um investigador. E naquele momento estava testemunhando uma violação de direitos civis em tempo real. Se Rocha estava disposto a fazer isso com um homem de terno em uma cafeteria lotada, o que estava fazendo com os garotos na periferia, às 2 da manhã, quando ninguém estava olhando, Raimundo decidiu deixar acontecer. Precisava da evidência. Estou obedecendo, disse Raimundo suavemente. Virou-se lentamente e colocou as mãos no balcão. No momento em que as palmas de Raimundo tocaram a madeira fria do balcão de entrega, Rocha se moveu. Não apenas revistou Raimundo, chocou-se contra ele. O antebraço de Rocha cravou-se na lombar de Raimundo, prendendo-o contra o balcão com força desnecessária. Ei! Gritou um cliente do fundo, o cara com o laptop. Ele não fez nada. Afaste-se! Gritou Rocha, girando a cabeça, cuspindo. Trabalho policial, fique para trás, ou você é o próximo por obstrução. Raimundo estremeceu quando o osso do quadril raspou contra a borda do balcão. Policial, disse Raimundo, a voz tensa, mas controlada. Isso é excessivo. Ofereci minha identidade. O senhor está escalando um encontro consensual para uma detenção sem causa provável. Cale a boca. Você está detido, rosnou Rocha. Chutou as pernas de Raimundo, abrindo-as. Foi rude as mãos agarrando o cós da calça de Raimundo, procurando uma arma. A policial Jasmin estava pairando, parecendo aterrorizada. Rocha, talvez devêssemos apenas verificar a identidade dele primeiro. Ele está tentando pegar algo, mentiu Rocha em voz alta. Não estava falando com Jasmin. Estava gritando para o benefício das testemunhas e das câmeras de segurança que sabia que estavam gravando. Pare de tentar pegar. Não estou me movendo, declarou Raimundo claramente. Sabia exatamente o que Rocha estava fazendo. Era um velho truque gritar comandos que contradizem a realidade para se cobrir na gravação. Pare de resistir quando o suspeito está imóvel. Pare de tentar pegar quando as mãos estão visíveis. Rocha agarrou o pulso esquerdo de Raimundo e torceu-o atrás das costas, forçando a articulação do ombro. Raimundo grunhiu. Era treinado em táticas defensivas. Poderia ter jogado Rocha por cima do quadril em 2 segundos, mas ficou mole. Resistência era o que Rocha queria. Clique. O aço frio da algema fechou-se apertado ao redor do pulso esquerdo de Raimundo. Depois o direito.
Rocha apertou até morder a pele, cortando a circulação. Você está cometendo um erro, disse Raimundo, o rosto pressionado contra a vitrine de muffins. Podia ver um muffin de mirtilo a centímetros do nariz, aquele que pedira. Minha carteira está no bolso esquerdo do peito. Abra. Vou verificar sua identidade quando chegarmos à delegacia. Cuspiu Rocha, puxando Raimundo para cima. Agarrou Raimundo pelo colarinho do terno caro, amassando o tecido. O senhor é obrigado a me identificar no local se eu fornecer identificação, disse Raimundo. Verifique o bolso agora. Eu disse cale a boca. Rocha empurrou Raimundo em direção à porta. Enquanto passavam pela multidão atordoada, Raimundo encontrou o olhar da estudante universitária de cabelo roxo. Ela estava segurando o telefone gravando. Ótimo. Policial Jasmin, chamou Raimundo, olhando diretamente para a novata. Ela estremeceu. A senhora está testemunhando isso. Tenho o dever de intervir. Verifique meu bolso. Jasmin deu um passo à frente, a mão estendida. Rocha, espere. Deixe-me apenas... Abra a porta, Jasmin, ladrou Rocha. Ele se encaixa na descrição. Estava agindo de forma suspeita, vadiando, recusando ordens legais. Vamos levá-lo. Eu estava comprando café, disse Raimundo secamente, enquanto era empurrado pela porta para o vento cortante de novembro. O ar frio atingiu o rosto de Raimundo, mas ele se sentia quente de raiva. Não a raiva explosiva de um jovem, mas a fúria fria e calculista de um estrategista veterano. Rocha o empurrou em direção à viatura estacionada ilegalmente na zona de carga. Abre as pernas! Ordenou Rocha, empurrando Raimundo contra o capô da viatura. O metal estava congelante. Rocha fez uma revista mais completa agora. Apalpou as pernas de Raimundo subindo para o tronco. Sua mão roçou no volume duro sob o braço esquerdo de Raimundo. Rocha congelou. Arma! Gritou ele, pulando para trás e sacando sua arma de serviço. Jasmin atrapalhou-se a mão, indo para o coldre, mas falhando. Arma, ele está armado. Rocha apontou a pistola para a cabeça de Raimundo. Não se mova, eu te derrubo aqui mesmo. Raimundo não vacilou. Não piscou. Encarou o cano da Glock calibre 40. É uma Glock 19M padrão, disse Raimundo, a voz cortando o pânico como uma lâmina de barbear. Está presa em um coldre federal. E bem ao lado dela está o distintivo que você se recusou a olhar. Rocha hesitou. A arma na mão tremeu ligeiramente. O quê? Minhas credenciais, disse Raimundo, enunciando cada sílaba. Bolso. Esquerdo. Do peito. Rocha manteve a arma apontada para Raimundo, respirando pesadamente. Tire-as, Jasmin. Devagar. Se ele se mover, eu atiro. Jasmin colocou a arma no coldre e aproximou-se de Raimundo com as mãos trêmulas. Enfiou a mão no bolso interno do paletó de Raimundo. Os dedos roçaram no forro de seda. Tirou uma carteira de couro preta dobrável com um emblema dourado em relevo na frente. Abriu-a. O sol da manhã capturou o escudo dourado. Não era um distintivo de polícia. Era o escudo distinto com o topo de águia da Polícia Federal. Jasmin engasgou. Olhou para o cartão de identificação ao lado. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal. Agente especial encarregado, Raimundo Estevão. Ela olhou para Raimundo, o rosto perdendo toda a cor. Depois olhou para Rocha. Rocha, guinchou ela. O quê? É falso. Exigiu Rocha, ainda mirando a arma. Esses caras compram distintivos falsos online o tempo todo. Rocha, baixe a arma, sussurrou Jasmin, segurando o distintivo como se fosse uma relíquia sagrada que ela tinha medo de deixar cair. O que é? Ele é um agente da Polícia Federal, disse Jasmin, a voz falhando. Ele é um agente especial encarregado. Rocha piscou. A informação não computava. Ele é um o quê?
Sou o agente especial encarregado do Distrito Sul, disse Raimundo, a voz calma, fria e aterrorizantemente autoritária. E o senhor policial Rocha está atualmente apontando uma arma de fogo carregada para um oficial federal que está algemado e complacente. Sugiro que coloque sua arma no coldre antes que sua vida fique significativamente pior do que já está. Rocha olhou para o distintivo na mão de Jasmin. Olhou de volta para Raimundo por um segundo. Raimundo pensou que Rocha pudesse se desculpar. Pensou que o homem pudesse perceber a gravidade de seu erro, soltá-lo e implorar por perdão. Mas Rocha era um valentão. E valentões, quando encurralados, não pedem desculpas. Eles dobram a aposta. Rocha baixou a arma, mas não aguardou. Arrancou a carteira de Jasmin, olhando para ela com escárnio. É bem ser federal, não te dá o direito de interferir em uma investigação policial. Você estava agindo de forma desordeira. Rocha, sibilou Jasmin. Temos que deixá-lo ir. Não, disse Rocha, um brilho teimoso e imprudente nos olhos. Ele enfiou o distintivo no próprio bolso. Vamos levá-lo. Resolveremos isso na delegacia. Se ele é real, o capitão pode verificar. Pelo que sei, isso é roubado. Raimundo olhou para Rocha com um olhar de pura piedade. Você tem o direito de permanecer calado, disse Raimundo suavemente. Mas tenho a sensação de que não vai usar. Rocha agarrou o braço de Raimundo e o empurrou para o banco de trás da viatura. Cuidado com a cabeça, zombou batendo a porta. Quando a trava clicou, Raimundo recostou-se no assento de plástico duro. As algemas cortavam seus pulsos, mas ele mal sentia. Fechou os olhos e respirou fundo. Não estava preocupado em ser preso. Sabia que estaria fora em 1 hora. Estava pensando no telefonema que faria para o Ministério da Justiça. Estava pensando na auditoria. Estava pensando nos 5, 6 milhões de reais que esta cidade estava prestes a sangrar. O motor do carro rugiu. Rocha saiu cantando pneu no trânsito, sirenes uivando, correndo em direção à sua própria destruição. O banco de trás de uma viatura é projetado para desumanizar. É uma concha de plástico duro, sem maçanetas ou controles de janela, cheirando permanentemente a desinfetante industrial e pânico velho. Para Raimundo Estevão, um homem acostumado ao couro macio de SUVs do governo e cadeiras ergonômicas de salas de reunião de alto nível, a sensação era chocante, mas também familiar. Ele estivera do outro lado dessa divisória 1000 vezes. Conhecia a psicologia da jaula. Raimundo mudou o peso tentando aliviar a pressão no nervo radial. As algemas estavam apertadas até o último dente, um movimento mesquinho e vingativo do policial Rocha. Raimundo não reclamou. Não gemeu. Sentou-se perfeitamente imóvel, os olhos fixos no espelho retrovisor, observando os olhos do homem que acabara de acabar com a própria carreira. O policial Bruno Rocha dirigia com uma agressividade frenética e espasmódica, costurando pelo trânsito da manhã de Serra Verde. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante. Falava rápido demais, a adrenalina despejando em seu sistema e se misturando com um coquetel tóxico crescente de medo e negação. Viu como ele ficou tenso? Gritou Rocha sobre o barulho do motor, olhando para Jasmin no banco do passageiro. Ele ficou tenso. Isso são indicadores pré-agressão. Sentia ele mudar o peso. A policial Laura Jasmin não respondeu imediatamente. Estava olhando pela janela, as mãos agarrando os joelhos. Parecia que ia vomitar. Jasmin, ladrou Rocha. Estou falando com você, viu, né? Ele se preparou. Ele estava parado, sussurrou Jasmin, a voz tremendo. Ele tinha as mãos no balcão. Não estava virando o corpo. Rocha bateu a mão no volante.
Não amoleça comigo, Laura. Você escreve exatamente como eu te disser. Ele se encaixava na descrição. Foi beligerante. Recusou uma ordem legal. E resistiu à detenção. Esse é o relatório. Raimundo falou então. Sua voz era baixa, calma, e ressoava através da divisória de acrílico com clareza arrepiante. Artigo 147 do Código Penal e Lei de Abuso de Autoridade, disse Raimundo. Os olhos de Rocha foram para o retrovisor. Cale a boca aí atrás. Eu disse que você tem o direito de permanecer calado. Privação de direitos sob a cor da lei, continuou Raimundo, ignorando o comando. Não estava discutindo, estava dando uma aula. É um crime federal policial, Rocha. Acarreta pena de prisão se resultar em lesão corporal. O dano nervoso que você está causando aos meus pulsos constitui lesão corporal. Eu disse cale a boca. Rocha desviou o carro de um ônibus soando a sirene desnecessariamente. Acha que citar leis me assusta? Eu sou a lei nesta cidade. Você era, corrigiu Raimundo gentilmente. Até cerca de 10 minutos atrás. Raimundo mudou o olhar para o banco do passageiro. Podia ver o lado do rosto de Jasmin. Estava pálida, uma camada de suor no lábio superior. Ela era o elo fraco. A corrente de silêncio se romperia com ela. Policial Jasmin, disse Raimundo, o tom mudando de acusatório para paternal. Há quanto tempo saiu da academia? 6 meses, 8. Jasmin estremeceu. Virou-se ligeiramente, os olhos encontrando os de Raimundo no reflexo. 9 meses, murmurou automaticamente. Não fale com ele, Jasmin, gritou Rocha. 9 meses, repetiu Raimundo. Você tem uma aposentadoria esperando por você em 20 anos. Tem uma vida, tem uma família. Pare com isso. Rocha esticou a mão e bateu no acrílico. O policial Rocha tem um histórico de reclamações de força excessiva, disse Raimundo, blefando levemente, embora fosse um palpite educado, baseado no comportamento de Rocha. A corregedoria rastreia padrões. Procuramos anomalias estatísticas em registros de prisão. Rocha infla as estatísticas, escala encontros para justificar acusações. Você sabe disso. A delegacia inteira sabe disso. Você não sabe nada sobre mim, gritou Rocha. As veias do pescoço estavam saltadas. Sei que você está com medo, disse Raimundo. Sei que está tentando descobrir como enterrar isso. Está pensando que se me acusar de resistência à prisão e obstrução, o promotor fará um acordo. Você retira as acusações se eu concordar em não processar. Esse é o jogo, não é? Rocha não respondeu. O silêncio era uma admissão. Isso funciona com os traficantes locais, disse Raimundo suavemente. Funciona com os universitários que você intimida. Não funciona com o agente especial encarregado da Polícia Federal. Não haverá acordo. Não haverá confissão. Haverá um indiciamento federal. Raimundo fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar no carro apertado. Jasmin, disse Raimundo, focando inteiramente na novata. Quando chegarmos à delegacia, você tem uma escolha. Pode escrever o relatório que Rocha mandar e será nomeada como co-conspiradora em uma investigação federal de direitos civis. Você irá para a prisão. Ou pode dizer a verdade. Pode dizer que aconselhou contra a prisão. Pode dizer que viu minhas credenciais. A voz de Jasmin quebrou. Ele está mentindo para você, Laura. Rocha soava desesperado agora. Ele é só um terno. Mesmo que seja não tem jurisdição sobre patrulha de rua, temos imunidade qualificada. Imunidade qualificada protege você de erros, disse Raimundo a voz fria. Não protege você de malícia. E ignorar um distintivo federal. Isso é malícia. A viatura balançou quando Rocha pisou no freio, entrando na garagem subterrânea do Departamento de Polícia de Serra Verde.
O portão de aço pesado retumbou aberto, engolindo o carro na barriga de concreto da estação. A escuridão da garagem os envolveu quebrada apenas pelo zumbido áspero dos tubos fluorescentes no teto. Rocha desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Rocha virou-se no banco, o braço apoiado no encosto. Olhou para Raimundo através do vidro. A arrogância ainda estava lá, mas estava quebradiça, agora rachando nas bordas. Você me escuta, sibilou Rocha. Você está na minha casa agora. Aqui embaixo ninguém se importa com seu distintivo. Você é apenas mais um meliante. Raimundo olhou de volta para ele, o rosto impassível. Policial Rocha, disse ele. Você trouxe um leão para sua casa e o confundiu com um cachorro de rua. Você está prestes a descobrir a diferença. A garagem cheirava a escapamento e desespero. Rocha saiu do carro batendo a porta com força suficiente para sacudir com a estrutura. Marchou até a porta traseira e a abriu com um puxão. Sai, comandou. Raimundo balançou as pernas para fora. Sua lombar gritou em protesto, resultado de ter sido jogado contra o balcão, mas ele ficou de pé. Tinha 1,88 m e mesmo algemado, mesmo com o paletó amassado e coberto de fiapos, projetava uma aura de dignidade que parecia irritar Rocha. Rocha agarrou Raimundo pelo bíceps, cravando os dedos. Anda! Caminharam em direção à porta de aço pesada que levava à área de fichamento. Jasmin seguia atrás, carregando a carteira de Raimundo e o saco de evidências contendo o telefone. Ela o segurava como se fossem materiais radioativos. Dentro da sala de fichamento havia uma colmeia de burocracia caótica. Telefones tocavam rádios, chiavam, e uma fila de homens algemados estava sentada em um banco de madeira aparafusado à parede. Na mesa alta e elevada estava o sargento Tomás Macedo, o comandante do turno. Mac era um policial da velha guarda, cabelo grisalho, um bigode que vira 3 décadas de trabalho policial e um rosto esculpido em granito. Estava comendo um sanduíche e lendo um relatório de turno. Não olhou para cima quando a porta zumbiu abrindo. — O que você tem, Rocha? Perguntou Mac com a boca meio cheia. — Outro vagabundo, estamos ficando sem espaço nas celas. Artigo 329, anunciou Rocha em voz alta, estufando o peito enquanto empurrava Raimundo em direção ao balcão. Resistência, atraso, obstrução. Também falha em identificar. Possível suspeito 157 corresponde à descrição do roubo na loja de conveniência. Raimundo estava diante da mesa alta. Não falou. Esperou. Mac finalmente olhou para baixo por cima dos óculos de leitura. Olhou para Raimundo. Absorveu o terno de R$3.000. Absorveu-o ao olhar calmo e firme. Absorveu o fato de que aquele homem não se parecia em nada com a descrição do suspeito de roubo que saíra no rádio 1 hora atrás. Mac parou de mastigar. Rocha, disse Mac lentamente. O suspeito do 157 estava usando moletom e botas. Esse cara está usando... Mac apertou os olhos para os sapatos de Raimundo. Isso são Ferragamos. Ele tinha uma jaqueta, mentiu Rocha rapidamente. Ele se livrou dela. Eu estava usando este terno, disse Raimundo. Sua voz era calma, cortando o barulho da sala de fichamento como uma faca. Eu estava comprando café no Café Aroma na 4. Quieto! Rocha empurrou Raimundo por trás. Raimundo tropeçou ligeiramente, mas se segurou. Mac franziu a testa. Pousou o sanduíche. Não gostava de Rocha. Ninguém realmente gostava de Rocha, mas ele trazia números, então a chefia o tolerava. Mas Mac tinha faro para prisões ruins, e essa cheirava a lixo queimado. Nome? Perguntou Mac a Raimundo pegando uma caneta. Agente especial encarregado Raimundo Estevão,
respondeu Raimundo claramente. A caneta congelou na mão de Mac. A sala de fichamento, que era uma cacofonia de barulho, pareceu baixar alguns decibéis. Alguns outros policiais perto da máquina de café viraram a cabeça. Mac olhou para Raimundo, depois olhou para Rocha. O que ele disse, amigo? Ele está cheio de merda, sargento, zombou Rocha, embora a voz estivesse mais alta que o normal. Está alegando que é federal. Provavelmente imprimiu uma identidade falsa na Dark Web. Mandei ele calar a boca, mas ele continua tagarelando. Raimundo virou a cabeça ligeiramente para o lado. A policial Jasmine tem minhas credenciais e minha arma. Os olhos de Mac se arregalaram. A arma dele. Você trouxe uma arma de fogo carregada para a área de fichamento. Está segura, sargento, disse Rocha rapidamente. Jasmine está com ela. Jasmine, ladrou Mac. Frente e centro. Jasmine arrastou-se para frente, parecendo que queria que o chão a engolisse inteira. Colocou o saco de evidências no balcão alto. Dentro estava a Glock 19M e a carteira de couro preta. Mac não olhou para a arma. Pegou a carteira. Abriu-a. Existe um peso específico em um distintivo federal real. É pesado. O couro é premium. O relevo é nítido. Mas foi o cartão de identificação que Mac encarou. A sobreposição holográfica. O selo do Ministério da Justiça. Os códigos de nível de autorização que Mac reconhecia dos briefings da Força Tarefa Conjunta contra o Terrorismo. Mac sentiu um buraco frio se abrir no estômago. Olhou para a foto na identidade, depois para o homem algemado diante dele. Era o mesmo homem. Mac fechou a carteira lentamente. Respirou fundo e longo. Olhou para Rocha com uma expressão de total descrença, misturada com ruína iminente. Rocha, disse Mac, a voz perigosamente quieta. Tire as algemas. O quê? Rocha piscou. Sargento, não o processamos. Precisamos das digitais. Precisamos verificar. Eu disse! Rugiu Mac, levantando-se e batendo a mão na mesa, assustando todos na sala. Tire as malditas algemas dele agora. Sargento, ele resistiu, argumentou Rocha, o pânico se instalando. Se o soltarmos agora, nos abrimos para a responsabilidade. Temos que fichá-lo para justificar a parada. Seu idiota, sibilou Mac, inclinando-se sobre a mesa. Você não prendeu um suspeito. Você prendeu o chefe da Força Tarefa Regional da Polícia Federal. Tem alguma ideia do que acabou de fazer? Rocha congelou. Olhou para Raimundo. Raimundo estava apenas observando-o, a expressão ilegível. Solte-o, ordenou Mac. Agora. As mãos de Rocha tremiam enquanto pegava a chave. Atrapalhou-se com a trava no pulso esquerdo de Raimundo. Clique. Depois o direito. Clique. Raimundo trouxe as mãos para a frente. Não esfregou os pulsos, embora estivessem machucados e sangrando levemente onde o metal mordera a pele. Ajustou o paletó. Endireitou os punhos. Enfiou a mão no bolso e tirou um lenço limpando uma mancha de sujeira da lapela. Então Raimundo olhou para o sargento Macedo. Sargento, disse Raimundo, gostaria do meu telefone, por favor. Mac agarrou o saco de evidências, rasgou-o e entregou o telefone a Raimundo. Agente Estevão, senhor, quero me desculpar em nome. Raimundo levantou a mão, silenciando-o. Não olhou para Mac. Virou o corpo para encarar Rocha. Rocha estava parado ali, algemas vazias, penduradas no cinto, parecendo pequeno. Policial Rocha, disse Raimundo. Você teve 3 oportunidades para desescalar. Teve 2 oportunidades para verificar minha identificação. Você escolheu não fazer. Raimundo desbloqueou o telefone. Discou um número. Colocou-o no viva-voz. A sala estava em silêncio. Todos observavam. O telefone tocou uma vez.
2 vezes. Gabinete do diretor, respondeu uma voz feminina nítida e profissional. Aqui é o chefe Estevão, disse Raimundo. Chame o procurador da República e ligue para o prefeito de Serra Verde. Diga que vou me atrasar para a nossa reunião. Senhor, perguntou a assistente. Está tudo bem? Não, disse Raimundo, os olhos travando no rosto aterrorizado de Rocha. Estou atualmente na delegacia de polícia de Serra Verde. Fui agredido e detido ilegalmente por um oficial uniformizado. Estou iniciando uma investigação de direitos civis sob o título 42. Quero uma equipe forense aqui para garantir a viatura em que fui transportado. E quero as filmagens das câmeras corporais apreendidas imediatamente antes que possam ser deletadas. Entendido, senhor. Iniciando o protocolo agora. Raimundo desligou. Deslizou o telefone no bolso. Agora, disse Raimundo, a voz ecoando na sala silenciosa. Vou sentar neste banco. Não vou embora. Vou esperar bem aqui até minha equipe chegar. E enquanto esperamos, ninguém sai deste prédio. Ele se sentou no banco de madeira, cruzou as pernas e esperou a tempestade chegar. A atmosfera dentro da sala de fichamento da delegacia de Serra Verde mudara de um centro administrativo movimentado para um velório. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo zumbido da máquina de venda automática e o som distante e abafado do trânsito da rua acima. Raimundo Estevão estava sentado no banco de madeira, costas retas, mãos descansando nos joelhos. Ele não parecia um homem que acabara de ser arrastado por uma parada criminal. Parecia um rei segurando a corte em um estábulo. As marcas vermelhas em seus pulsos estavam se aprofundando em hematomas, um contraste gritante contra sua pele escura e o punho branco e nítido da camisa. O policial Bruno Rocha estava perto do bebedouro. Braços cruzados apertados no peito. Vibrava de energia nervosa. Continuava olhando para o sargento Macedo, esperando por um aceno, um sinal de solidariedade. Algo que dissesse muro azul do silêncio certo. Estamos juntos. Mac não olhava para ele. Mac estava encarando os monitores de segurança, o maxilar travado em uma linha dura. Estava observando a entrada da rua. Sargento, sussurrou Rocha, incapaz de aguentar mais. Precisamos alinhar nossa história. Se ele escrever uma reclamação, precisamos dizer que ele foi agressivo. Jasmin viu. Jasmin, você viu certo. A policial Jasmin estava sentada em uma cadeira dobrável no canto, a cabeça nas mãos. Olhou para cima, os olhos vermelhos. Vi você empurrar um agente federal contra um balcão, Bruno. Foi isso que eu vi. Cale a boca, sibilou Rocha, indo em direção a ela. Já chega! A voz de Raimundo cortou a sala. Ele não gritou. Não precisava. Policial Rocha, aconselho você a parar de intimidar uma testemunha. Cada palavra que você fala está sendo gravada no áudio da sala de fichamento. Você está cavando um buraco do qual seu representante sindical não pode te tirar. Rocha girou para Raimundo. Você não me assusta, é só um cara. Acha que a PF vai descer aqui por uma parada de trânsito. Raimundo verificou o relógio. Passaram-se 18 minutos. O trânsito está leve. Como se fosse uma deixa, o chão tremeu. Não era o lamento agudo das sirenes de polícia. Era o rosnado profundo e gutural de motores pesados. Nos monitores de segurança, acima da mesa de Mac, 4 Chevrolet Tahoe pretas entraram na garagem contornando o portão de segurança que Mac sabiamente deixara escancarado. Cantaram pneu até parar em uma formação tática, encurralando a viatura de Rocha. Portas se abriram. Geralmente, quando a polícia chega, a energia caótica, gritos, correria, confusão. Isso era diferente. Isso era precisão militar. 12 homens e mulheres em jaquetas corta-vento da Polícia Federal saíram. Moviam-se com uma fluidez sincronizada que era aterrorizante de ver. Carregavam maletas, não apenas armas.
kits de evidência, laptops, mandados. Liderando-os estava o agente especial assistente Isaac Bill Garcia. Era um touro de homem com a cabeça raspada e uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. Não parecia feliz. Parecia um homem que fora interrompido durante um almoço muito importante para vir limpar uma bagunça muito suja. A porta da sala de fichamento se abriu com estrondo. Garcia não bateu. Entrou flanqueado por 2 agentes. "Polícia Federal", anunciou Garcia. "Ninguém se mexe. Mãos longe das armas e longe dos computadores." Os policiais de Serra Verde congelaram. Mac levantou lentamente as mãos e as colocou planas na mesa. Garcia escaneou a sala. Seus olhos pousaram em Raimundo sentado no banco. Viu o terno amassado. Viu a sujeira nos joelhos. Viu os hematomas nos pulsos. O rosto de Garcia escureceu. Caminhou até Raimundo. "Tudo bem, chefe?" perguntou Garcia, a voz baixa. "Estou bem, Bill", disse Raimundo, levantando-se. Espanou o paletó. "Embora eu nunca tenha conseguido meu café." "Vamos conseguir café para você", disse Garcia. Virou-se para a sala, a voz subindo para um rugido. "Quem é Rocha?" O silêncio era ensurdecedor. Cada olho na sala involuntariamente disparou para o policial atarracado perto do bebedouro. Rocha tentou ficar ereto, mas sua postura desabou sob o peso do olhar federal. "Eu sou o policial Rocha, e isso é um assunto da polícia local. Vocês não têm jurisdição." "Jurisdição", Garcia riu. Foi um som seco e sem humor. "Filho, você acabou de sequestrar um executivo federal. Tenho jurisdição sobre o ar que você respira agora." Garcia apontou para seus agentes. "Segurem o prédio. Quero a sala do servidor trancada. Quero as filmagens da câmera do painel da unidade 4 Alfa puxadas antes que possam ser acidentalmente corrompidas. Quero as câmeras corporais de Rocha e Jasmin apreendidas imediatamente." 2 agentes avançaram sobre Rocha. "Policial, entregue sua câmera corporal. Agora." Rocha atrapalhou-se com o clipe no peito. As mãos tremiam tanto que não conseguia desfazer a trava. O agente, uma mulher com olhos como sílex, estendeu a mão e a arrancou do uniforme, levando um pedaço do tecido junto. "Ei, isso é propriedade da PMSV", protestou Rocha fracamente. "É evidência em uma investigação federal de direitos civis", disse Raimundo, dando um passo à frente. Caminhou até Rocha. A distância entre eles era muito diferente agora. Antes Rocha tinha a arma e o distintivo. Agora Raimundo tinha o poder do Ministério da Justiça atrás dele. Raimundo inclinou-se para perto. "Eu te disse que você julgou o livro pela capa. Agora você vai ler cada página." A porta se abriu novamente. Desta vez não eram agentes. Era um homem de terno risca de giz carregando uma pasta de couro seguido por uma mulher de blazer elegante. "Ministério Público Federal", anunciou o homem. "Sou o procurador Miller. Temos um mandado para a preservação imediata de todos os registros eletrônicos relacionados à detenção aterrorizantemente ilegal do agente Estevão." O capitão Ribeiro da polícia de Serra Verde finalmente desceu correndo as escadas, colocando a camisa para dentro. Parecia ter acabado de acordar de um cochilo para encontrar a casa pegando fogo. "Que diabos está acontecendo aqui?" exigiu Ribeiro. "Quem está no comando?" Raimundo virou-se para encarar o capitão. "Eu estou", disse Raimundo. "E capitão, precisamos conversar. No seu escritório." "Agora." O escritório do capitão Ribeiro era apertado, cheirando a fumaça de charuto velho e lustramóveis. Ribeiro sentou-se atrás da mesa, parecendo pequeno. Raimundo sentou-se à frente dele com o procurador Miller parado perto da janela e o Isaac Garcia encostado na porta. "Olha, agente Estevão", começou Ribeiro limpando o suor da testa com um lenço. "Tenho certeza de que isso é um mal-entendido. Rocha é zeloso. Ele é meio cowboy.
Mas podemos resolver isso internamente. Vamos suspendê-lo. Pendente de investigação, claro. Raimundo não piscou. Capitão, você não está ouvindo. Isso não é sobre um pedido de desculpas. E não é sobre Rocha ser um cowboy. É sobre um padrão. Raimundo sinalizou para Garcia. Garcia abriu uma pasta e jogou uma pilha de fotos na mesa do capitão. O que é isso? Perguntou Ribeiro, pegando a primeira foto. Mostrava Rocha detendo à força um jovem adolescente hispânico 3 semanas antes. A próxima mostrava Rocha batendo a mão com outro policial, enquanto um homem negro estava algemado no meio-fio com o nariz sangrando. Não tropeçamos na sua cafeteria por acaso, disse Raimundo, a voz caindo para um registro baixo e perigoso. A Força-Tarefa de Corrupção Pública da PF tem monitorado a polícia de Serra Verde há 6 meses. Estamos construindo um arquivo sobre seu esquadrão de meninos de ouro. Rocha não é um agente desonesto, capitão. Ele é o líder de um grupo de policiais que sistematicamente alveja minorias para inflar estatísticas de prisão para verbas federais. Ribeiro ficou pálido. Isso é uma acusação que você não pode provar. Posso, disse Raimundo. Porque hoje Rocha não prendeu apenas um civil aleatório. Ele prendeu o homem que assinou o pedido de mandado para as escutas nos telefones da sua delegacia. A reviravolta pairou no ar. Raimundo não estivera apenas comprando café. Estava na área para preparar uma invasão agendada para a semana seguinte. Rocha, em sua arrogância, acelerara o cronograma e entregara à PF a prova cabal perfeita, uma agressão documentada e gravada em vídeo a um oficial federal que espelhava o padrão exato de abuso que estavam investigando. Temos Rocha na escuta, intrometeu-se o procurador Miller da janela, a voz suave e letal. 2 dias atrás, falando com o sargento Macedo sobre como consertar um relatório referente a um incidente de uso de força na Rua 8. Isso é conspiração para obstruir a justiça. Isso é base para a lei de organizações criminosas. Ribeiro afundou na cadeira. Percebeu a escala do desastre. Não era apenas um processo. Era um indiciamento federal de seu departamento. Então, sussurrou Ribeiro, o que você quer? Quero Rocha, disse Raimundo. Quero que ele seja processado. Não por você, por nós. Quero que ele saia daqui algemado pela federal na frente do esquadrão dele. Quero que a mensagem seja clara. E o processo? Perguntou Ribeiro, olhando para o advogado. O procurador Miller deu um passo à frente. Os direitos civis do agente Estevão foram violados. A responsabilidade é absoluta. Mas dado o ferimento, o cárcere privado, a difamação de caráter e a natureza sistêmica do abuso. Estamos olhando para um acordo massivo. A cidade de Serra Verde vai sangrar por isso. Quanto? Perguntou Ribeiro roucamente. Miller deu de ombros. Baseado em casos semelhantes, 5, talvez 6 milhões. Dinheiro do contribuinte. Capitão, por que você não conseguiu controlar seus homens? Raimundo levantou-se. Tragam o Rocha. 10 minutos depois, Rocha foi trazido para a sala de interrogatório. Parecia diferente agora. A arrogância se fora. Parecia uma criança que quebrara um vaso e esperava pelo cinto. Raimundo sentou-se à frente dele, sem mesa. Apenas 2 cadeiras. Sabe, disse Raimundo suavemente. Eu te dei uma chance na loja. Eu te disse onde minha identidade estava. Achei que você estava mentindo, murmurou Rocha, olhando para o chão. Não achou, corrigiu Raimundo. Você não se importava se eu estava mentindo ou não. Queria dominar. Queria se sentir grande. Como se sente agora, Bruno? Rocha não respondeu. Você vai ser acusado de privação de direitos sob a cor da lei. Raimundo listou as acusações contando nos dedos. Agressão a oficial federal,
sequestro. E por que você falsificou o relatório sobre o motivo da parada, o que Jasmin já admitiu a propósito? Vamos adicionar obstrução. A cabeça de Rocha levantou-se. Jasmin falou. Jasmin é uma testemunha, disse Raimundo. Ela é inteligente, quer manter a aposentadoria. Você vai perder tudo, seu distintivo, sua arma, sua liberdade. Você vai para a prisão federal Bruno. E sabe o que acontece com policiais na prisão federal? Rocha começou a chorar. Era um som patético e arfante. Tenho família, soluçou Rocha. Por favor, cometi um erro. Você fez uma escolha, disse Raimundo levantando-se e abotoando o paletó. E agora a cidade vai pagar 5, 6 milhões de reais pela sua escolha. E você vai pagar com 10 anos da sua vida. Raimundo caminhou até a porta. Parou a mão na maçaneta. Ah, e policial Rocha? Rocha olhou para cima através das lágrimas. Da próxima vez que vir um homem negro de terno, disse Raimundo frio como gelo, assuma que ele é o chefe. Raimundo saiu. Fichem ele, disse Raimundo aos agentes esperando no corredor. Os agentes avançaram. O grito de protesto de Rocha foi cortado quando a porta bateu. As repercussões não foram imediatas. Foi uma avalanche lenta e esmagadora que enterrou o Departamento de Polícia de Serra Verde. 3 meses após o incidente, a manchete da Gazeta de Serra Verde não media palavras. O erro de 5 milhões e 6 mil reais. O valor era impressionante. Não era apenas um acordo para Raimundo Estevão. Raimundo recusara-se a fazer um acordo em silêncio. Alavancara sua posição e a evidência esmagadora de abuso sistêmico coletada por sua força-tarefa para forçar a cidade a um decreto de consentimento. Os 5, 6 milhões eram uma combinação de danos a Raimundo e um fundo massivo estabelecido para vítimas anteriores do esquadrão Meninos de Ouro, do policial Rocha. O conselho da cidade gemeu. O prefeito renunciou em desgraça. E os prêmios de seguro do Departamento de Polícia dispararam a ponto de terem que dissolver toda a unidade de crimes de rua. No dia da sentença, o Tribunal Federal estava lotado. Bruno Rocha sentou-se à mesa da defesa. Parecia oco. O corte de cabelo da prisão não lhe caía bem. Fazia-o parecer vulnerável, despojado do uniforme que fora sua armadura e identidade. Declarara-se culpado de privação de direitos sob a cor da lei e 2 acusações de obstrução da justiça. Raimundo sentou-se na última fila. Não estava lá para se vangloriar. Estava lá para testemunhar. A juíza, uma mulher severa, chamada Excelentíssima Edith Pedra, olhou para Rocha por cima dos óculos. Senhor Rocha, disse a juíza Pedra, a voz ecoando na sala revestida de mogno. O senhor usou um distintivo que representa a confiança pública. Usou-o como arma de intimidação. Não agrediu apenas um homem. Agrediu a Constituição. O senhor está sentenciado a 84 meses em uma instalação correcional federal, seguidos de 3 anos de liberdade supervisionada. 7 anos. Rocha fechou os olhos. Sua mãe soluçava na fileira atrás dele. Enquanto os oficiais de justiça avançavam para algemá-lo, algemas reais, desta vez não as que ele costumava brandir. Rocha olhou para trás. Escaneou a sala até encontrar Raimundo. Não havia ódio nos olhos de Rocha mais. Apenas arrependimento. Um arrependimento profundo e sem fundo. Raimundo não sorriu. Apenas assentiu. Um reconhecimento silencioso do fim. Do lado de fora do tribunal, o ar estava fresco. A primavera finalmente chegara à Serra Verde. Raimundo desceu os degraus de mármore ajustando os óculos de sol. Esperando por ele no fundo estava Laura Jasmin. Não estava de uniforme. Usava jeans e um suéter. Parecia mais jovem, mais leve. Agente Estevão, disse ela a voz firme.
Senhora Jasmin, assentiu Raimundo. Ouvi dizer que renunciou. Sim, disse ela, olhando para as portas do tribunal. Não podia ficar. Não depois de testemunhar contra meu parceiro. Os outros policiais. Não facilitaram. Raramente facilitam, disse Raimundo. É preciso coragem para quebrar o muro azul, mais coragem do que para se esconder atrás dele. Vou voltar para a escola, disse ela, um pequeno sorriso tocando os lábios. Serviço social. Acho que posso ajudar as pessoas melhor sem uma arma. Acho que tem razão, disse Raimundo. Enfiou a mão no bolso e tirou um cartão. Não era seu cartão de visita da PF. Era um número pessoal. Se precisar de uma referência para a pós-graduação, ou se algum dia decidir que quer tentar a aplicação da lei novamente do jeito certo, me ligue. A corporação precisa de pessoas que saibam quando falar. Jasmin pegou o cartão, olhando para ele como se fosse uma tábua de salvação. Obrigada, senhor. Raimundo a viu se afastar, desaparecendo na multidão da cidade. Ela tinha um futuro. Rocha tinha uma cela. A balança equilibrara, mas o custo fora pesado. Raimundo verificou o relógio. Tinha uma reunião com a nova chefe de polícia. Em 1 hora, uma mulher trazida de São Paulo para limpar a casa. Mas primeiro tinha negócios inacabados. Caminhou 4 quarteirões até a 4 com a principal. O sino acima da porta do Café Aroma tocou. O cheiro de açúcar queimado e capas de chuva era o mesmo. A máquina de café chiou. Cláudia, a barista de cabelo roxo, olhou para cima. Seus olhos se arregalaram. Ela o reconheceu instantaneamente. Todos na cidade o reconheciam agora. A cafeteria ficou quieta. Os clientes, alguns dos quais estiveram lá naquele dia, pararam de falar. Observaram-no. Raimundo caminhou até o balcão. Não verificou o telefone. Não olhou para o relógio. Apenas ficou lá um homem confortável na própria pele. Um homem que caminhara pelo fogo e saíra ileso. Oi, disse Raimundo, oferecendo um sorriso caloroso e genuíno. Oi, gaguejou Cláudia. Posso pegar algo para o senhor agente Estevão? É por conta da casa. Sério, para sempre. Raimundo riu. Foi um som profundo e rico que quebrou a tensão na sala. Agradeço, disse Raimundo. Mas posso pagar. Encostou o cartão na máquina. Expresso duplo puro e um muffin de mirtilo. Para a viagem. Ele esperou. Quando o copo foi colocado em sua mão, tomou um gole. Estava quente, amargo e perfeito. Virou-se e saiu pela porta, pisando na luz do sol, finalmente desfrutando do café da manhã tranquilo, pelo qual lutara tanto para conseguir. Comentário. No final, a cidade de Serra Verde pagou 6 milhões de reais. O policial Bruno Rocha pagou com 7 anos de sua vida. Mas o verdadeiro custo não foi dinheiro ou tempo. Foi confiança. Raimundo Estevão provou que a autoridade não é sobre o distintivo no peito, é sobre o caráter no coração. Rocha pensou que estava detendo um suspeito. Em vez disso, deteve a verdade. E a verdade sempre se liberta. É uma lição dura para a polícia de Serra Verde, mas necessária. Quando você abusa do seu poder, não vitimiza, apenas o inocente eventualmente se torna prisioneiro de suas próprias ações. Que jornada certo! Esta história é um lembrete aterrorizante de quão rapidamente uma parada de rotina pode sair do controle quando o ego assume o volante. Quero saber o que você pensa. Se fosse a policial Jasmin, teria parado Rocha mais cedo ou estaria com muito medo para falar? Conte-me nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desse mergulho profundo no drama criminal real, faça-me um grande favor. Esmague o botão de curtir, inscreva-se e ative o sino de notificação para nunca perder uma história. Temos mais contos de justiça servida chegando na próxima semana.